Boa tarde. Vamos falar sobre movimento, alimentação e imagem. Movimento, alimentação e imagem. Boa tarde. Então um pouquinho, do movimento. O que é o movimento no que a gente vai falar hoje? Tem a ver com exercício, né? Tem bastante a ver com exercício aí, que é sempre um desafio para todos nós, né? A alimentação, ela vai ter a ver com a dieta, com as calorias. Boa tarde. E a parte da aparência, né? Vai ser mais voltado para estética, para cobrança. Então, como essas coisas assim vão engrenadas e principalmente como a consciência e o acolhimento vai ajudar a gente a colocar essas questões num pacote saudável que vão ajudar a gente a se movimentar no sentido dos nossos alvos, né? Das nossas metas, do que a gente quer conquistar, do nosso passo a passo, no nosso dia a dia. Boa tarde, bem-vindas. Se vocês tiverem perguntas sobre movimento, alimentação e aparência, como eu falei aqui, exercício, dieta, caloria, cobrança, autocobrança, autoimagem, pode mandar que eu vou responder, tá bom? Então vamos colocar mão na massa. Como vocês sabem aqui, papo reto, a gente uma conversa aqui direta, prática, né, para transportar isso para a vida real. E eu vou aqui consultando as minhas anotações, porque eu criei aqui uma linha de raciocínio, né, gente, para entregar isso de maneira bem clara e concisa, para vocês verem o valor prático disso. Então, antes de começar, né, se você quiser, eu até deixo você sair dessa live, clica lá no aviãozinho e manda por mensagem para alguém que você gosta, alguém que você sabe que ou precisa escutar esse conteúdo ou gostaria de saber que a gente está conversando aqui sobre esse conteúdo, para que ela saiba também que a gente está aqui ao vivo nessa conversa, tá? Então, primeiro, vamos falar sobre movimento, né? Antes de mais nada, gente, movimento, ele é um pilar da saúde, ele é um dos pilares da saúde. Em outros momentos a gente vai falar sobre outros, mas o movimento é um pilar. E é importante que a gente encontre qual é o nosso movimento, porque é muito ruim quando a gente dissocia o movimento de prazer ou de satisfação. Então, por exemplo, muitas pessoas, né, acabam fazendo musculação, mas elas não gostam. E elas vão fazer musculação, elas acabam fazendo só por um período, deixam a academia, né, e param de fazer. Então, claro que às vezes pode ser que ir na academia seja a única forma de você realmente se movimentar. Colocar esse aspecto da vida em movimento, né, na prática. Então faça isso. Se é o que está ao seu alcance, faça. Mas se você souber qual que é o seu, né, o seu favorito, o que você gosta, e conseguir fazer ele e não outro tipo de exercício, melhor que melhor. Vamos falar sobre procrastinação? Legal. Vamos falar então sobre isso. E justamente, né, falando sobre o pilar do movimento, a constância é importante. É bem importante a constância, né? Vai ajudar você no seu movimento. Claro que quando a gente não está fazendo alguma coisa, pra gente passar a fazer isso, ser regular pra gente, é importante a disciplina. Mas quando a gente chegar lá no fim da live, a gente vai ver que a gente conseguiu organizar essas ideias na cabeça para agora falar assim, tá, eu sei por onde começar. E é lá que a gente vai combater a procrastinação, tá? Porque a procrastinação tem a ver com várias outras coisas que estão acontecendo nos bastidores, que distanciam a gente de hábitos consistentes, tá? Então, o movimento, né, e você escolher o seu movimento favorito, que você gosta, vai ajudar na consistência, né, na constância que a Vitória menciona aqui, né? Esse é um fator. Então, quando a gente fala assim, associa o movimento com algo que você goste, por exemplo, tem gente que vai e faz de manhã, mas às vezes não é o melhor horário para a pessoa. Será que não é mais legal você fazer no fim da tarde? Eu, por exemplo, não funciona muito para mim exercício de manhã. Porque eu amanheço e eu tenho o meu movimento mais lento de manhã. Dificilmente eu sairia para ir caminhar na praia. Se eu morasse na porta da praia, eu não sei. Na frente da praia, né? Eu não sei, poderia ser. Mas na minha realidade não é muito prático. Só que eu sou
apaixonada pelas últimas horas de luz do dia, sabe? Aqui em João Pessoa, que escurece mais cedo que a maioria das cidades do Brasil, seria algo como 4h30, assim, até 5h30. É a minha hora de deleite do dia. Então, assim, fazer caminhada nesse horário é o máximo pra mim. Então, eu sempre tento fazer nesses horários. Hoje eu fiz de manhã, porque eu não posso ir à tarde. Mas sempre que eu posso, eu faço nesse período, porque é o mais satisfatório pra mim. E aí eu queria, enquanto eu sigo aqui, ó, queria que vocês colocassem no comentário. Vocês têm o seu exercício favorito? O que que é? É musculação, é caminhada, é pilates, é alongamento, é aula de HIIT na academia? Conta pra mim. E por que é importante o acolhimento, né, na hora de você se movimentar e decidir qual vai ser esse exercício aí que você vai escolher? Porque a consciência de que é necessário, a maioria de nós já tem. Certo? O acolhimento ele vai ser importante porque se você se julga ou se critica, inclusive quando você falha, a tendência é você desistir. E aí você também desenvolve uma relação ruim com esse movimento. É como se você desse uma camada negativa para essa ação. Então, por exemplo, eu fiz uma anotação aqui, né? Ó, fui na academia na força do ódio, mas fui. Você já falou isso? Coloca aí, põe aí no coraçãozinho. Já falou isso, né? Já fez isso? Então, assim, ponto pra você que você foi mesmo assim. Mas se você tivesse ido sem ser na força do ódio, você teria ganho, o seu ganho com isso teria sido muito maior. Ó, então caminhar na praia, pilates, andar de bicicleta, legal. Caminhada, também amo o solzinho do fim da tarde. Ah, eu amo, assim, é calmaria demais, assim, faz muito bem pra mim, super me nutre. E aí, alguém já foi pra academia na força do ódio? Me conta, coloca os coraçõezinhos aí. Então isso é muito comum, a gente quer evitar isso. A gente quer associar esse movimento com uma coisa favorável. Vai ser sempre assim? Não, gente, não vai ser sempre assim. Às vezes a gente vai ter que ir lá, ó, na força do ódio mesmo, né? Entre aspas, esse sentido de compromisso, de disciplina. Você vai racionalmente. Eu vou porque eu tenho que ir. Eu sou uma pessoa adulta, consciente, responsável, então eu vou. É melhor que não seja na força do ódio, não, mas a gente entende aí que essa expressão também é um pouco na brincadeira, né? Eu gosto de alongamentos, eu sou apaixonada por alongamentos, caminhar na praia, amo o solzinho da manhã e da tarde. Bora, povo, caminhar lá no Cabo Branco um dia de tarde. Então, ó, vamos arrematando aqui o movimento com consciência e tentar encontrar esse movimento que a gente gosta e no melhor horário pra gente, talvez. Se você tá aí tentando implementar e não consegue, tenta escolher, tenta um outro dia, escolher um outro momento do dia, certo? Isso pode ajudar. E o acolhimento, se você falhou, não tem problema. Quem viu meus stories, né, eu falei assim, ó, hoje eu fui, mas eu não vou falar quando foi a última vez que eu fui, porque não importa. O que importa é que hoje eu fui. Então a gente quer trabalhar nessa linha, né? Se acolher, não tem problema, é daqui pra frente, é o hoje, certo? Então vamos pensar nisso quando a gente pensar em movimento. Ai, mas eu preciso tanto ir na academia, fazer exercício. A gente quer evitar essa camada negativa. Não é se arrastando, não é assim, pelo amor de Deus. Não, a gente não é mais criança, né? Que a mãe tem que falar, vamos menina, e arrastar. Não é mais assim, tá? Então esse nível de consciência, o acolhimento vem aí para dar esse boost, né, que fala no inglês. É como essa turbinadinha nessa consciência, faz isso ser mais suave. Vamos seguir em frente, falar agora sobre alimentação. Então a gente já falou sobre movimento. A nossa alimentação hoje, é importante a gente entender que ela tá cheia de maus hábitos por si só, ponto, cheia de maus hábitos. Então isso já faz a gente ter, ó, que nadar contra a corrente com um pouquinho mais de força, né? E ela vem carregada de maus hábitos não somente nossos. E lembrar, ser consciente disso, vai ajudar a gente no nosso acolhimento. A nossa alimentação está carregada de maus hábitos que vêm de maus hábitos dos nossos pais ou do nosso meio familiar e também de bloqueios dos nossos pais e do nosso ambiente familiar. Então, quem não conhece filhos de mães que não comem vegetais, que também não comem vegetais? Ou, por exemplo, né, casais que tinha uma tendência melhor, né, melhores hábitos, mas depois que casaram acabaram piorando
nos hábitos alimentares? Porque vem essa influência, né? A gente vem com essa influência para a questão alimentar, a influência social também, né? Quem me segue lá no Camila Caione viu que no ano passado, nossa, gente, estou totalmente perdida na linha do tempo. Eu fiz uma dieta de 45 dias super rigorosa, né? Era uma parte de um tratamento de uma doença autoimune da tireoide que eu tenho e foi super difícil. Principalmente a convivência social com as pessoas. Porque duas das muitas coisas que eu não deveria comer nesse curto período de tempo era lácteos, não pela lactose, por causa da caseína e o glúten. E se você consegue escapar de um, você foge de um, você cai no outro. Então lembre-se disso, a nossa alimentação, boa tarde meninas, bem-vindas, está carregada de maus hábitos que vêm de outras pessoas. Então é importante a gente entender isso, porque quando a gente entende que a gente é conduzido e carregado por uma correnteza, a gente se torna mais consciente disso e fala, não, pera um pouquinho, deixa eu sair desse rio, né, ou desse mar que tá com a correnteza, você pisa pra fora e fica mais fácil de você não ir com ela. E aí você vai estabelecendo os seus próprios critérios, vai brecando, vai conduzindo, faz manobras, tá? Então, o que acontece, por exemplo, a gente tava falando no Uber, como eu falei lá nos stories, né? Eu falei pro Dani, dá uma olhadinha aí quanto que a gente caminhou de tempo, de quilômetros e tal. Aí ele falou quantas calorias a gente tinha gasto, acho que eram umas 1000 calorias. Aí eu falei, e eu sempre falo isso, quem convive comigo aqui sabe? Eu falei assim, esse negócio de caloria é muito complicado, né? Porque eu pensei assim, 1000 calorias, sei lá, se a gente come um hambúrguer, quantas calorias tem? Sei lá, umas 1500, 2000, daí pra cima sempre, né? Aí eu falei assim, vira uma loucura você querer conduzir a sua alimentação com matemática. E vocês sabem que eu sou trilingue e eu sou professora de idiomas também, e eu não ensino idioma baseado em gramática, né? Sujeito mais verbo transitivo direto mais não sei o quê. E na alimentação eu também acho que não funciona essa questão de matemática, gente. Se funciona pra você, me conta aqui nos comentários. Tá? Pra mim, eu acho que não funciona. Eu entendo que pode ser uma estratégia em determinados momentos, mas eu pessoalmente não conheço ninguém que conduziu uma correção alimentar dessa forma e que foi bem sucedida. E bem sucedida não é terminar 1, 2 meses de dieta pra depois voltar tudo não, tá? É a pessoa conseguir manter aí. Então, essa questão da matemática é complicada, porque você fala, puxa, gastei 1000, gastei 1500, mas o que eu comi... Aí o Dani falou uma coisa interessante, né? O Daniel, membro da nossa equipe aqui. Ele falou assim pra mim, mas o nosso metabolismo basal consome caloria. O que é o metabolismo basal? É o fato da gente existir. Para o meu olho tá piscando, minha língua tá falando, para o meu estômago tá lá trabalhando a digestão do meu almoço, né? Ele sozinho, só para ele se movimentar, para a vida existir, existe um alto consumo de caloria dependendo da sua estrutura, né? Altura e peso. Então a gente não pode bitolar muito nisso aí. E tem que ver a alimentação de forma mais ampla, porque é isso que vai ajudar a gente a estabelecer novos hábitos e corrigir hábitos negativos, tá? Então, quando a gente fica muito restrito nessa alimentação mais rigorosa, a gente acaba tendo muita frustração. Porque aí toda vez, não, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Olha, eu vou começar a dieta, não vou poder mais comer meu brigadeiro das 4 da tarde, quando vem aquela agonia por doce. A gente não pode conduzir a nossa mente nessa linha de raciocínio, tá? Porque aí vem a crença lá de que dieta é privação, dieta é punição, né? E tem lá no feed eu respondo uma etiquetinha, né? Sobre alimentação, sobre dieta, que eu falo, alimento não pode ser recompensa, alimento não pode ser punição, gente. A gente precisa racionalizar um pouquinho aí, né? Tirar essas cargas emocionais de crenças e de hábitos que vieram aí, ó, que colocaram na nossa mochilinha da vida e que a gente simplesmente segue o nosso dia a dia carregando. Como a consciência vai ajudar aqui? Pra gente ter claro os nossos porquês e paraquês quando a gente come ou deixa de comer alguma coisa. Então, por que eu estou fazendo uma alimentação mais saudável? Para que inserir um prato de salada no meu almoço é importante para mim? Como ele vai beneficiar a minha saúde? Então, vai ajudar a gente nisso e focar no passo a passo. Depois, se vocês quiserem, por curiosidade, lá no Camila Caione tem uns destaques, que depois eu vou até ajustar os destaques lá do perfil. Mas tem um lá que é #euposso, que é dessa dieta que eu falei dos 45 dias,
tá? Bem restritiva. Ela foi por um período específico. E aí todo dia eu compartilhava com vocês, isso ajudava muito. É por isso que o grupo Perceber e Acolher, ele é tão legal, porque lá a gente tem troca e aí tem uma rede de apoio. E você sente que cada passo importa e que as pessoas valorizam e você tem esse sentido de, essa sensação de compromisso, que é o que ajuda a gente a ir pra frente. Né, aderir, ter disciplina, comprometimento, isso ajuda muito. Então, a consciência da alimentação vai ajudar a gente a se alimentar melhor, sem ver a alimentação com tanta carga negativa e se desvincular dos maus hábitos e dos bloqueios relacionados com a alimentação que vieram lá dos nossos pais e que às vezes está presente também no nosso círculo de convívio, tá? E também vai ajudar a gente a tirar a nossa cabeça de experiências anteriores, dos fracassos anteriores, tirar a nossa cabeça do futuro, do possível não vou conseguir, ou do possível vai dar errado de novo, né? Porque a gente não tem esse problema aí com a mente, gente. Ah, então, olha, da outra vez que eu tentei não deu certo, cabeça no passado, não funciona. Mindfulness é o aqui e o agora, é o momento presente. Ai, mas olha, se não der certo de novo, a cabeça lá no futuro, não, traz ela de volta pro hoje. Eu vou comer essa salada deliciosa, linda que eu preparei, que tá bonita, que é pra mim, que vai me nutrir, vai nutrir as minhas células e eu vou ser uma pessoa melhor depois dessa refeição, porque eu vou funcionar melhor. Eu tô dando uma melhor qualidade de alimentação pro meu corpo. A minha mente, minhas emoções vão funcionar melhor quando o meu corpo funciona melhor. E esse é o papel da nossa consciência. Relacionado com alimentação, né? A gente vai focar no hoje, no momento presente, lidar com ele, só com ele. Não com o fracasso de ontem, com a ansiedade do talvez fracasso de amanhã. Como que o acolhimento vai ajudar aqui, a autocompaixão? É a gente encontrar essa nova alimentação e um autocuidado real. Entender que a alimentação tem a ver com autocuidado, com amor próprio, com se cuidar, com se fazer um carinho, né? Nós somos o nosso grande patrimônio. Se a gente ruir, o que tem em volta que a gente consegue beneficiar, né? Se a gente adoece, né? Isso tudo vai afetar quem está em volta. Pai, mãe, marido, filho, amigos, né? Irmãos de fé. Então isso tudo vai refletir nessas outras coisas. Então, a gente se cuidar com carinho vai também refletir nessas outras pessoas, né? Eu mesmo, a gente aqui sempre fala de salada e tudo, né? E tem uns amigos, talvez ela esteja aqui online, eles uma vez falaram assim, a gente pegava carona com eles, né, pra voltar pra casa, eles falaram assim, a gente começou a comer salada, a gente tá se inspirando em vocês, aí tentando colocar uma saladinha na refeição, né? E a gente ficou super feliz. Então olha como a gente se cuidar com amor e com carinho ajuda que pessoas que a gente ama também se cuidem com amor e carinho. Não é muito legal isso, gente? Olha o efeito do acolhimento, da autocompaixão na alimentação. A gente está falando da alimentação, né? Imagina se a gente conseguir exercer isso em vários outros aspectos da nossa vida. Encontre prazer nos novos hábitos, encontre prazer nos novos hábitos. A gente falou sobre isso aqui na primeira parte, sobre o movimento. Tem que estar presente na nossa alimentação. Descobrir um alimento novo, descobrir uma nova maneira de preparar um alimento, reprogramar a nossa maneira de ver as coisas, né? Às vezes esse olhar negativo que vem com a comida, com a nossa maneira de se alimentar, a gente virar a chavinha, né? Olha lá, ó, com certeza nos influenciou a melhorar ainda mais. Parabéns pra vocês, parabéns pra vocês. Isso tem muito mais a ver com vocês do que com a gente, que se vocês não botam a mão na massa, né? Se a gente não absorve, né, os exemplos positivos, as coisas positivas que podem alcançar a gente, a nossa vida não muda. Então, mérito de vocês. Gente, tá fazendo sentido até aqui? Conta pra mim. A gente vai agora entrar na reta final aí, falar sobre aparência, autoimagem, estética, autocobrança. Vocês conseguirem entender? Estão com alguma dúvida até aqui? Conta pra mim. Manda coraçãozinho aí se estiver entendendo tudo. Esse assunto é muito interessante, né? A gente poderia ficar aqui muito tempo conversando sobre isso. Legal. Tá fazendo sentido, estão entendendo. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui, que aí qualquer coisinha no final eu respondo, tá? Legal, muito, sim. Sim, muito. Top. Vamos seguir em frente. Corações, amo corações.
Então, gente, ó, aparência, estética, autoimagem e autocobrança. Vamos falar sobre isso. Se vocês não estão com papel e caneta na mão, fiquem com isso na mente, mas depois vai lá no bloquinho de notas e anotem isso. Coloca no post-it na geladeira, ó. Se você tem qualquer questão com a sua aparência, com a sua autoimagem, sim, tópicos muito bons, está sendo passado numa forma muito simples e fácil de entender. Muito obrigada. Anotem. Os maiores problemas que nós temos com a nossa imagem são problemas projetados e fabricados por outros. Não são nossos próprios. Eu vou repetir. Os maiores problemas que temos com a nossa imagem são problemas projetados e fabricados por outros. Não são nossos próprios. O que eu quero dizer com isso? Que no final desta live, você vai se olhar no espelho e vai se amar. A gente gostaria que fosse simples assim, mas é menos difícil do que a gente imagina. Então é assim, ó. A partir de agora, você vai começar a questionar os seus conceitos negativos sobre a sua aparência física, sobre seu cabelo, sobre o seu rosto, sobre o seu corpo. Porque você vai lembrar de que a grande maioria deles, eu vou chutar, uns 80%, não são seus. São dos outros que foram projetados ou fabricados dentro de você. Todas as vezes que você olhar para o espelho agora, que você fala assim, ai, que horrível isso, ai, que ruim aquilo, ai, minha pele não sei o que, ai, meu cabelo não sei o que, ai, minha barriga não sei quanto, minhas pernas não sei o que, meu braço. Isso não é seu. Você provavelmente, muito provavelmente, está fazendo eco de alguém, tá? Então, quem? Eu vou fazer aqui uma listinha, tá, gente? E aí, assim, cada contexto é um contexto. Vocês aí, a gente vai trazer isso pra consciência e depois vocês vão ir digerindo isso. E pode ser até que vários dias depois dessa live, a ficha vai caindo ainda. Tipo, é verdade, eu ouvi aquilo, eu era criança, aconteceu aquilo. Pessoas que podem projetar em nós problemas, perfeito, problemas com a nossa imagem, com a nossa aparência, com a cobrança que a gente faz em relação a isso. Aqui a gente fala predominantemente com mulheres, então o papel da mãe é muito importante nisso aí, tá, gente? Mas pais também podem ter um papel importante. E aí também há todas as imagens femininas a partir da mãe, também avós, tias, prima, amigas da escola, namorado da adolescência, namorado da vida adulta, o que seja, tá? E cada um tem seu contexto aí, às vezes marido, viu, gente? Às vezes marido. Às vezes o marido ele pode projetar na gente amarras e complexos da mesma forma como pai, mãe, tia, prima, vizinha, amiga de colégio, professora de colégio, enfim. E uma outra pessoinha, que essa vocês conhecem muito bem. Quem vocês acham que é essa outra pessoinha? Bota aqui nos comentários. Não tá no meio familiar, hein? É uma pessoinha. Quem vocês acham que é? Chuta aí. Bora, gente, chuta. Coragem. Não tem problema errar, não. Aqui não tem julgamento, não tem críticas, lembrem. Então, vou falar. O comércio, né? A gente mesmo também vale. Também vale. A gente tem uma porcentagem aí que é a gente que vai desenvolvendo isso mesmo. O comércio, por quê? Por causa dos padrões de beleza que eles estabelecem, baseado numa exceção que eles colocam como ideal. Isso a gente já sabe, gente. Só que a gente continua sendo vítima. Os comentários de vocês estão entrando aqui um pouquinho depois da minha fala. Nós mesmos também. A gente tem um papel importante, tá? Eu não vou eximir ninguém aqui de responsabilidade em relação a isso, não. Mas eu quero que vocês vejam um ambiente um pouquinho mais amplo, tá? Porque é para ajudar a gente no acolhimento. Porque na grande maioria das vezes, nesse caso, não é nosso, tá? Então, o que acontece? Quando o comércio ele estabelece lá os grandes padrões de beleza e tal, e
e ele coloca isso como ideal, a gente se torna insuficiente, inadequado, feio ou feia, né? E aí, o que a gente vai fazendo? Ele vai estabelecendo regras de bonito e de feio e a gente vai sendo refém disso. E o que a gente vai tentando fazer? Tô falando comércio, mas eu já falei a lista anterior. Isso é pra tudo que eu mencionei até agora, tá? A gente vai se espremendo para se encaixar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Então a gente vai, por exemplo, fazendo procedimentos químicos super agressivos no nosso cabelo para fazer a nossa mãe ter orgulho do cabelo que a gente tem para que ela ostente a filha dela. Por exemplo, tá? Isso é um exemplo básico. E aí tem muitos, gente, tá? Muitos. Então a gente vai se espremendo para se encaixar. E qual que é a nossa tendência natural? Querer se encaixar em tudo, porque é aí que a gente se sente aceita, amada, admirada. Então a gente vai se espremendo para encaixar aqui, encaixar ali, para ser amada, para ser aceita, para ser admirada. Tá fazendo sentido, gente? Me manda corações. E aí olha aqui, triste realidade ou cruel realidade. Quanto mais a gente se espreme para caber nos padrões do outro, mais a gente deixa de ser nós mesmas, de fortalecer e lapidar quem somos. Porque aí o que aconteceu, gente? A nossa atenção deixou de estar nas nossas potências, nas qualidades que a gente tem, para agora conduzir atenção e energia para satisfazer o outro, entrar naquele padrão, encaixar naquele lugar. E aí, como que a gente vai valorizar o que a gente tem se a gente está preocupado em mudar o que está ruim e que é ruim muitas vezes do ponto de vista do outro? Não é um problema real. E muitas vezes nem foi um problema que a gente viu na gente. Eu vou repetir essa frase. Quanto mais a gente se espreme para caber nos padrões do outro, mais a gente deixa de ser nós mesmas, de fortalecer e lapidar o que nós somos. Porque nós estaremos desperdiçando energias com outras coisas. Então, a partir disso, qual é o outro problema? Pasmem, faz muito sentido, legal. Ficamos mais dependentes emocionalmente dessas relações pouco saudáveis. Mas Camila, como assim? Você está dizendo que a minha relação com a minha mãe é pouco saudável porque ela queria que eu mudasse o meu cabelo? Sim. Esse aspecto da sua relação com a sua mãe não é saudável. E eu sustento aqui até o fim da minha vida. Não é saudável. Eu não estou dizendo que a sua mãe isso, que a sua mãe aquilo, que a sua mãe... Não. Eu só estou dizendo que esse aspecto da sua relação com ela não é saudável. E não vai ser com ela e não vai ser com ninguém. Precisa alinhar. Claro que quando a gente é criança, a gente é refém. Se a gente é adulto, por exemplo, e alguém fala do nosso cabelo, e a gente tem isso mais ou menos bem resolvido, o que a gente vai fazer? Ou a gente vai deixar passar, não vai dar importância, a gente vai falar, olha, é o seguinte, eu tenho meu espaço aqui, ó. Meu cabelo é meu, eu gosto dele do jeito que ele é, e dependendo até do posicionamento da pessoa, eu falo assim, eu peço respeito, com licença. Né? Você não tem o direito, né, de falar do meu cabelo dessa maneira, você não tem o direito de me expor a isso, de nenhuma forma, né? Não te dou essa permissão, não te dou esse consentimento. Mas quando a gente é criança, a gente é refém do que a gente ouve falar tia, quando tá lá com a mãe, futricando, sabe? Aí ela fala mal da filha da vizinha. Você tá ouvindo, você é criança. Você tá lá ouvindo. Ah, gordinha não sei o quê. Ah, não, porque ela é não sei o que lá. Você acha que isso não fica, gente? Fica. Isso tem um impacto muito grande, tá? Na maneira como a gente lida com a nossa aparência. O nosso conceito de autoimagem, a nossa autocobrança em relação à nossa estética, tá? Isso é muito importante. Por isso que eu falei pra vocês vão ouvir isso hoje, talvez vocês fiquem uns dias pensando nisso e talvez venham flashes de coisas, tá? Flashes de coisas. E eu vou compartilhar aqui uma experiência minha pra vocês entenderem isso um pouco melhor.
Qual vai ser o resultado disso, desses componentes não saudáveis das relações que impactam na nossa aparência, na nossa estética, na maneira como a gente se olha no espelho, nosso rosto, nosso corpo? Então o resultado é que a gente vai ficar descontente, vai buscar alvos estéticos que são incompatíveis com a nossa fisiologia, com a nossa personalidade, com o nosso estilo de vida e vai deixar de ser a gente. Nós seremos pessoas menos felizes e que terão menos força interior, né? A gente vai florescer menos. Faz sentido para vocês? Vocês estão conseguindo entender como uma coisa vai ligada à outra e como a consciência entender isso, perceber o que é que está lá no nosso inconsciente, no nosso subconsciente é importante para a partir de agora a gente florescer? Deixa eu encontrar a minha identidade, deixa eu fazer as pazes com o espelho, deixa eu acolher esse braço, essa barriga, esse cabelo, esse nariz, essa boca, esse dente, o que for. Deixa eu encontrar felicidade e prazer em quem eu sou. A gente não falou que o movimento precisa ter prazer e satisfação? A gente não falou que a nossa relação com a comida tem que ser prazerosa? A nossa relação com o nosso corpo, que a nossa casinha tem que ser prazerosa. Mas se a hora que a gente se toca, a gente vê defeito, se a hora que a gente se olha, a gente vê defeito, aonde é que está o prazer e a satisfação? Então, eu vou ler 2 frases de novo. Eu só vou concluir o raciocínio. A importância da consciência aqui, tá, gente? Então, a gente vai tentar lembrar os momentos e as situações onde isso foi sendo construído para a gente desconstruir. É muito importante isso. Ouvi muito isso da vizinha. Você tá muito gorda, tá grávida. Eu com 10 anos. E depois, você tá muito magra, tá desaparecendo, da mesma pessoa. Nunca mais prestei atenção. Gente, obrigada, viu, querida? Muito obrigada por compartilhar isso com a gente. É de muita coragem da sua parte. E eu conheço ela. Então eu sei a grande pessoa forte que ela é para que ela seja capaz de contar isso aqui pra gente compartilhar. Imagina uma vizinha, gente, que direito essa vizinha tem de causar uma marca, um trauma numa criança de 10 anos? O que a vizinha tem a ver com a barriga da criança, minha gente? E isso é um conselho pra gente, porque como adulto a gente pode ser bastante cruel. Que a gente esteja preocupado com a nossa vida. Tá, gente? Porque a gente às vezes brinca, às vezes a gente tá de um lado da história, às vezes a gente tá do outro. É muito duro passar por isso, uma criança de 10 anos. E eu já atendi mulheres, eu fico até emocionada. Eu já atendi mulheres que passaram por situações semelhantes e são pessoas que sofreram por anos. Por anos e anos e anos, até desconstruir isso. E olha como é cruel. A mesma pessoa depois criticava a criança porque ela estava magra demais. E uma criança tendo que lidar com isso, uma adolescente tendo que lidar com isso, como que ela agrada? Né? Como que é? Eu sou gordinha, não tá bom. Aí eu fiquei magrinha, também não tá bom? Isso é a vizinha. E os outros participantes dessa convivência? E o que tá no inconsciente que a gente não lembra? Tá? Então, assim, obrigada, viu? E parabéns por nunca mais ter prestado atenção. Meus sinceros parabéns. Trazer pra consciência, gente. Vamos tentar lembrar desses momentos difíceis. A gente precisa entrar em contato com isso. A gente só sai dessa prisão emocional inconsciente se a gente traz isso para a superfície da nossa consciência para lidar com isso, tá? E aí o que vem depois, não é perceber e acolher, a gente vai acolher, tá? Inclusive existem exercícios que a gente faz nas sessões com o mindfulness, exercício de respiração consciente, e um deles, por exemplo, que poderia ser feito aqui, no exercício de visualização, é o acolhimento físico mesmo. Você colocar a mão na barriga e assimilar isso. Isso é parte de mim, é do meu corpo, é da minha construção. É meu. Eu aceito, é meu. Faz parte de mim. Dentro dessa barriga existem órgãos que fazem com que a minha vida esteja sustentada. Que a minha vida exista, que eu esteja viva. E aí você faz as pazes com essa parte do seu corpo. Isso é muito importante, muito importante. Muito obrigada. O seu relato aqui, querida, foi muito importante, tá? Muito importante mesmo. Muito obrigada pela sua contribuição.
Gente, tá fazendo sentido pra vocês? Vocês estão conseguindo empatizar, entender o que tá por trás desse relato? E aí desconstruir isso, gente, é difícil sozinho, tá? É bem difícil sozinho, mas não é impossível. Então, com a respiração consciente, você vai fazendo as pazes com você mesma, tá? Algumas coisas vão ficando mais claras. Obrigada pelos corações. Isso é muito acolhedor da parte de vocês, né? Eu consigo entender que o que eu tô entregando tá fazendo sentido, vocês estão gostando. Muito obrigada. As coisas vão ficando mais claras, mais suaves de acessar e entender. Sim. Então a nossa tendência, ela vai ser negar num primeiro momento, né? Mas se a gente se desarmar, não julgar, não criticar, porque às vezes a pessoa tem um corte moral, do tipo, não posso achar que foi ruim assim o que a minha vizinha fez, mas ela era tão boazinha, ela era bondosa, ela já deu comida pra gente quando a gente tava passando fome, por exemplo, sei lá, privação, meu pai tava desempregado. Não posso achar nada ruim da minha vizinha. Calma! Você não tá dizendo que essa pessoa não vale pra nada, que ela é a pior pessoa do universo. Você tá entendendo que o comportamento dela foi inadequado, inapropriado. A gente pode dizer que ele foi cruel, injusto. E aí num outro dia, gente, lá na frente, ó, quando a gente estiver num estágio mais elevado de conversa aqui, a gente vai entender que essa pessoa, ela tá falando desde um lugar de dor. Existe uma grande probabilidade dela ter passado pelo mesmo. E a gente pode trabalhar a compreensão. Mas é injusto, independente de qualquer coisa, porque quando a gente é adulto, a gente tem a escolha de não fazer com os outros o que fizeram com a gente. E existe ajuda para isso. E a gente, como adulto, pode buscar ajuda. Então você vai vendo como quanto mais a gente cresce, menos desculpas existem para comportamentos disfuncionais. Porque a gente tem como estender a mão e pedir ajuda. E usar as ajudas que estão disponíveis. Existem mãos estendidas para nós. Eu estou aqui com a minha estendida para você hoje. Quantas pessoas vão ver essa mensagem? Quantas pessoas precisam e quantas vão ver? Quantas vão separar uns minutinhos, né? Geralmente as minhas lives são de meia horinha, aqui a gente tá indo pros 40 minutos. Mas esses 40 minutos podem mudar muito a vida de muitas pessoas. Tá? Então, busquem ajuda. Ajuda existe. É pra você. Você é o seu grande empreendimento. Busque. E aí aqui, gente, a gente vai caminhando pra reta final. Lembrando lá, só pra concluir o raciocínio com a vizinha, né? Então você se libera desse corte moral. Não posso falar mal da minha vizinha, não posso falar mal da minha vizinha. Calma, sem julgamento, sem crítica. Você só está digerindo um comportamento dela. Aí você se desarma. E aí você consegue discernir e acolher. E trabalhar em cima disso. E eu vou contar brevemente aqui uma experiência minha. Eu, de pequena, tinha muita bronquite asmática, era bem difícil, viu? E algumas vezes meus pais chegaram a me levar assim, desmaiadinha para o hospital em crise de bronquite asmática. E às vezes até em dias de pequenininha, dia de festa, aí tinha meu pai que ir pro hospital comigo, enfim. A gente vai falar sobre outros componentes, mas focando na nossa linha de raciocínio, a minha mãe, eu cresci ouvindo a minha mãe falar assim, ela tem a saúde tão frágil, ela tem a saúde tão frágil, ela tem a saúde tão frágil. Gente, foram anos ouvindo isso, mas anos. Minha mãe era uma pessoa má porque ela dizia isso? Não, minha mãe foi uma mãe excepcional, muito cuidadosa, dedicadíssima para a criação das filhas dela, né? Mas foi a expressão dela, né? Era o que ela concebeu de conceito em relação à minha saúde. Ela tem uma saúde tão frágil, a ponto, gente, de eu ser adulta, eu acho que eu não sei, eu tinha uns 22 anos, vou chutar por aí, tá? Não sou muito boa com datas. E aí o meu primeiro namorado foi em casa pra pedir minha mão em namoro. E aí uma das falas principais da minha mãe desse dia foi: mas olha, você cuida bem dela porque ela tem a saúde muito frágil. E aí pra mim aquela fala foi tão fora de lugar. Foi aí que caiu a minha ficha. Tem alguma coisa errada com essa frase aí. Deixa eu ir cuidar dela, né? E aí eu falei, isso tem que ser tão importante pra minha mãe a ponto dela colocar isso aqui nessa situação. Bom, passaram alguns anos, né? Falei, mas como assim, né?
Mas isso ficou lá, informação solta. E aí, quando eu tive o meu primeiro contato lá com Mindfulness, vocês sabem, eu tava lá em Londres, eu falei, peraí, tem uma coisa errada aqui. Ela projetou esse conceito dentro de mim e eu achava isso. Eu tinha hábitos de proteção, de saúde, né? Pra eu me proteger em sentido físico, baseada no conceito de que eu tinha uma saúde frágil. E olha como é importante os nossos diálogos internos e a racionalização e a gente ter essa informação lá na consciência, na superfície da consciência, lidar isso com racionalidade. Eu falei, quando foi a última vez que eu peguei? Tive uma gripe, minha gente. Fazia mais de ano que eu não tinha gripe, nada. Eu não sabia onde estava o paracetamol na minha casa. Eu não sabia onde estava o paracetamol. Eu não tomava medicação, um simples analgésico. Como que uma pessoa que tem a saúde tão frágil fica um ano sem ficar doente? E aí tudo mudou a partir disso. Mas precisou racionalizar, precisou trabalhar a consciência plena, respiração consciente, entender esses diálogos internos ocultos para eu entender, peraí um pouquinho, eu tenho saúde forte sim, e claro, quem me conhece sabe, eu sou magra, eu sou alta, então às vezes até a aparência da gente transmite essa ideia de fraqueza, né? E os comentários que vêm a partir disso, né? A gente veio dessa conversa aí, vocês sabem ao que eu estou me referindo. Então aí foi uma mudança de chave, gente. Foi um fim de capítulo. Por isso que é muito importante, né? Eu consegui me desvencilhar completamente disso. Mas, depois que eu trouxe ele aqui pra consciência, eu não fiquei julgando e criticando a minha mãe, né? Ela não quis fazer nenhum mal pra mim com isso. Mesmo tendo feito sem que ela quisesse. Mas agora aqui não era questão de ficar ou acusando a minha mãe, julgando e criticando ela, nem desculpando ela e continuar achando que eu tinha uma saúde frágil. Ah, não, ela não fez por mal. Na verdade, olha, eu até que tenho mesmo uma saúde frágil e agora eu vou buscar pelo em ovo, né? Que aí a gente tende a fazer uma coisa ou a outra e não é nenhuma coisa nem outra que a gente tem que fazer. Então eu me acolhi sem me sentir superior à minha mãe. Sem fazer com que ela fosse superior ao meu insight desse momento, essa caída de ficha, assim, ó, a ficha caiu, tem uma coisa errada aqui. Não é uma questão de superioridade e inferioridade, tá? Então aí a gente acolhe. Então o acolhimento, gente, é se abraçar, né? Sem achar que isso é uma fraqueza, sem achar que você não merece esse abraço, sendo capaz de receber essa compreensão que virá primeiro de dentro de você. Sabe aquele grande amigo, aquela grande amiga, que ela é carinhosa, ela te acolhe, ela te abraça, ela fala, não, mas tá tudo bem, aqui eu vou com você, vamos corrigir o que dá pra corrigir e bola pra frente. Essa voz de amparo, é isso que a gente quer ser pra gente, é isso que a gente precisa ser pra gente. É aí que vem o acolher, perceber consciência, acolher, acolhimento, autocompaixão. E quanto mais acolhedora, compassiva, compreensiva você é com você, menos acesso vão ter na sua vida as pessoas que agora sim na vida adulta, é você sendo adulta, provavelmente são pessoas com componentes de crueldade, passivo-agressivo, manipulador e os sanguessugas emocionais. Porque aí quando a gente já passa para o nível adulto, a gente já vai para o level hard. A gente vai para um nível avançado dos comportamentos emocionais disfuncionais e negativos, tá, gente? Então aí as coisas são mais complexas e mais agressivas, mais perigosas até. Aí você vai conseguir estabelecer uma linha de corte. Quando a gente faz prova, não é? Obrigada. Quando a gente faz prova lá, né? Não tem a linha de corte, que é aquela nota de corte, né? 7. Se você tirar 7 na prova, sua média for 7, você passa de ano. 7 é a nota de corte, a linha de corte. Menos que isso, você reprova. A gente vai conseguir estabelecer nota de corte ou a linha de corte para as nossas relações um pouquinho mais alta. E não mais alta porque a gente quer pessoas perfeitas no nosso convívio, mas porque a gente quer pessoas mais saudáveis, em convivências mais saudáveis, assim como a gente quer trabalhar para ser mais saudável também. Você acha que tem margem para melhorar nesse aspecto? Conta aqui para mim. Manda coraçãozinho se você fala, não, realmente eu tenho margem aqui
para melhorar. Realmente eu vou sair dessa live com um nível de consciência para trabalhar aqui e ali, que eu já vou sair da live e vou até anotar. Vou até anotar aqui, ó, para eu não esquecer, porque eu vou trabalhar nisso aí. A gente falou de movimento, a gente falou de alimentação, e agora a gente está falando de aparência, de autopercepção, autoimagem, aceitação. Muito interessante. Estou estudando o ramo da consultoria de imagem e tenho visto como a psicanálise e a terapia muitas vezes precisam de um apoio por conta dos rótulos de beleza que a indústria impõe. É isso aí. Se você chegar nisso para o seu trabalho com a consultoria de imagem, aí você se destaca. O trabalho que você entrega é muito superior. É muito superior. Porque você vai conseguir alcançar buracos emocionais. Não sei nem se buraco seria o correto, mas brechas emocionais ou cicatrizes emocionais, inclusive, né? Que nem é muito relacionado com vazio, é relacionado com marca. Cicatrizes emocionais que vai fazer a pessoa ver na entrega disso muito mais valor. Porque não é uma questão, gente, se essa cor é boa pra mim ou não é. Não para aí. Se eu tenho complexos meus que não estão resolvidos, não estão acolhidos, pode ser a cor que for. A minha mente vai estar focada no defeito nela, no como essa cor me incomoda. Eu vou ter dificuldade de falar assim, olha, né? Aquela que a gente às vezes faz, né? Tipo, olha, essa blusa, fiquei legal, hein? Tô gata, tô bem, curti. A gente não tem capacidade de chegar nisso. Porque a nossa mente está no defeito. Ah, não, é porque mostrou aqui o ossinho. Ai, não, porque não sei meu pescoço. Ai, eu achei que meu braço. E é a sua cor. Você fez a consultoria, ela é a sua cor. Mas tá emperrado nas outras coisas. Então, ó, é isso aí. Eu colocarei em prática essas dicas valiosas. Parabéns, vai que vai, você consegue. Top, legal. É isso aí, gente. É isso aí, tá? Então vamos continuar melhorando. Eu vou dar uma dica pra vocês no fim. Eu vou só falar sobre um assuntinho e eu vou colocar um alvo pra vocês, de ajudar vocês a serem consistentes nesse alvo. Então, se vocês chegaram até aqui e viram que isso tem valor, que faz sentido pra vocês, eu vou deixar 2 dicas. Assim, 3 sugestões, na verdade. São 3 sugestões. Se você quer dar um pequeno passo, um passo de cada vez. O primeiro, me ouçam até o final. Eu tenho um e-book, gente. O e-book chama Respirar é uma Arte. Eu vou já falar isso antes que vocês comecem a desconectar. O e-book custa R$14,80. 3 vezes de R$5,22. Se vocês forem no link da bio, lá com um dos últimos botões vai estar lá, e-book Respirar é uma Arte. E vocês conseguem fazer a aquisição do e-book, tá? Livro digital, um livro breve, objetivo, conciso. Uma das coisas que eu faço nesse e-book, ó, a gente vai fazer uma reflexão sobre como a respiração pode trazer prejuízos ou benefícios para a sua saúde física, mental e emocional. E a gente vai ver que, felizmente, olha que legal, você está no controle dessa escolha. E quando você lê, e você lembrar do que a gente conversou até aqui, você vai entender o que eu tô falando. E você vai ver que essa promessa vai estar cumprida. Você está no controle. Minha segunda dica, ou a minha segunda sugestão. Vem para a comunidade PA. A comunidade que é um grupo lá no WhatsApp, silencioso, só eu mando mensagem, que eu tenho falado sobre isso com vocês nos stories. Gratuito, vou compartilhar conteúdo gratuito. Quem estava na comunidade PA já sabia que a live ia ser hoje às 2 da tarde. Porque eu anunciei a live, eu não sabia o horário, e eu fui dar uma olhadinha que horário eu poderia colocar e avisei elas, para que elas se programassem. Muitas delas estão aqui comigo agora. Parabéns, muito bom, muito obrigada, querida. Não sei se você conseguiu chegar desde o comecinho, mas se você não conseguiu, depois volta pra ver. Vai ter muita relação com o trabalho que você faz com mulheres. Tenho certeza que você vai gostar. E, gente, eu tenho a intenção de colocar essa live depois lá no YouTube, tá?
Então, a comunidade PA, elas receberam, né, essa dica antes, essa informação antes que todo mundo. E elas estavam aqui, ó, primeirinho na live. Elas pegaram tudo desde o começo. A gente falou sobre movimento, sobre alimentação e sobre a aparência. Se vocês chegaram agora, voltem aqui quando vocês puderem ou depois vejam lá do YouTube. Não deixem de ver o começo dessa live. Questões muito interessantes, profundas e que podem fazer grandes mudanças na vida de vocês foram faladas aqui. Eu falei sobre isso. Então venham para a comunidade PA, grupo silencioso lá do WhatsApp. A gente vai trazer, eu vou trazer informações muito legais, consistentes, relevantes para a gente continuar trabalhando nisso que a gente falou até agora. Perceber, consciência, acolher, acolhimento e autocompaixão. Gente, eu fiz um workshop com a pioneira da autocompaixão mundial, que chama Christine Neff. Eu fiz um workshop com ela, caríssimo, mas foi maravilhoso. E tudo que eu aprendi lá, eu coloco no meu trabalho. Então, vem comigo. E a terceira, aprenda a fazer a respiração consciente e a usar outras técnicas associadas com a respiração consciente, que vai melhorar demais a sua consciência, o seu acolhimento. Eu falei aqui sobre a questão do corpo, barriga, tal. Eu não dei um exemplo de um exercício que a gente faz para fazer esse acolhimento, para trabalhar nessa aceitação dessas partes do nosso corpo que a gente não curte, que a gente tem os nossos complexos. Inclusive falei da origem dos nossos complexos aqui, pra gente não achar que a gente tem culpa de tudo. E eu tenho uma lista de espera para atendimento individual para junho. Não faço novos atendimentos em maio, certo? Então eu tenho uma lista de espera para atendimentos individuais em junho. Pode me enviar uma mensagem depois que eu coloco você na lista de espera. Quando você mandar o seu nome, me mande 2 opções de dia e horário que funcionariam melhor para você, porque eu consigo trabalhar melhor na organização da minha agenda para a gente viabilizar o atendimento, tá? E fica de olho, porque para o segundo semestre vai ter o grupo PA. O que é o grupo PA? São as sessões em grupo. E aí depois a gente vai falar mais sobre isso. Quem tá por aqui já sabe um pouquinho sobre como funciona o PA. Nos destaques do meu perfil tem lá um pouquinho falando sobre os últimos PAs e vocês vão entender a lógica, qual que é o ritmo, mas são 4 semanas, é um mês assim, ó, transformador. Gente, quem passou pelo PA sabe disso. Se você passou pelo PA e tá por aqui, manda coração, pode escrever, porque é transformador. Inclusive ontem, uma das ex-participantes do PA me mandou mensagem porque queria entrar para a comunidade e eu falei, como é que você tá depois do PA, como é que foi? Ela conseguiu, inclusive foi o psiquiatra dela que recomendou ela fazer mindfulness, buscar técnicas terapêuticas que ajudassem ela. Ele já via que era um pouco, né, de fundo comportamental e emocional, e ele queria reduzir a medicação dela de ansiedade. Ela tomava medicação para ansiedade, depressão e para dormir. E ela conseguiu parar com a medicação, né? Porque ela realmente já estava num ponto que o que ela precisava era suporte emocional e trabalhar aí algumas coisas que precisavam ser trabalhadas, que estavam inconscientes, muito arraigadas dentro dela e faziam ela sofrer muito em sentido emocional e físico, tá? E mental também. E para quem chegou até aqui... outra coisa sobre o grupo PA, gente. Além das sessões ao vivo, dos áudios guiados, de todo o suporte no WhatsApp, eu tenho profissionais que contribuem para o grupo Perceber e Acolher. Profissionais, de primeira linha, material super legal para complementar. Vale muito a pena, gente. Como um primeiro contato com Mindfulness, se você não puder vir para a sessão individual. E eu vou deixar agora para a gente encerrar o alvo dessa semana, tudo tendo sido dito até aqui. Então eu quero que você escolha uma coisa da sua alimentação. E por que eu escolhi alimentação e não aparência física? Porque eu sei que a alimentação é uma coisa que todos nós vamos ter que trabalhar. Todos nós. Então escolha uma coisa da sua alimentação que te distancia dos seus alvos. Não, Camila, mas o meu problema é muito mais complexo. Uma coisa não resolve o meu problema. Meu problema é o chocolate, o meu problema é a pipoca, o meu problema é... a salsicha, meu problema é o miojo. O meu problema é que eu odeio verde. Não quero saber todas as suas questões. Você vai escolher uma coisa. Carboidratos,
Carboidrato, gente, leiam sobre carboidratos, viu? Porque a gente deveria ser bem... como posso dizer? Consumir carboidratos com parcimônia. O carboidrato tem que ser um componente bem consciente dos nossos pratos, porque a gente tem uma tendência de consumir exageradamente, desnecessariamente, a gente faz muito mau uso da proteína. E deixo uma palavrinha aqui, ó. Minhas queridas nordestinas que estão comigo, a cultura de vocês colocam muito carboidrato no prato de vocês. Tá? Lembra do que eu falei lá no alimento? Gente, fica, ó, se você não tava, você tem que ouvir isso que eu falei em relação à aparência, que tem muito a ver com isso que eu tô falando aqui agora, e você precisa ouvir isso. Os maiores problemas que temos com a nossa imagem, e isso também tem a ver com a alimentação, são problemas projetados e fabricados por outros, não são nossos próprios. Às vezes a gente tem uma herança alimentar que não é saudável. A gente falou isso lá sobre alimentos, tá? Então, fica a dica extra, nossa, vários plus aqui na nossa live, certo? Deixa eu voltar aqui para seguir com a minha linha de raciocínio. Escolha uma coisa da sua alimentação que te distancia do seu alvo. É uma, gente. E pelo amor de Deus, cuidado para não começar com o pãozinho no café da manhã. Amei essa frase. Cuidado para não começar com o pãozinho no café da manhã, gente. Sabe por quê? Porque esse é o primeiro que as pessoas escorregam e caem. Esquece o pão da manhã. Provavelmente esse é um coadjuvante do seu problema. Escolhe outro, certo? Porque depois pro pão tem outras questões. Se vocês quiserem muito saber sobre isso, me manda depois, ou então coloca aqui, quero saber sobre pão, quero saber sobre pão. Que aí eu posso dar dicas pra vocês de como substituir isso, porque isso tem muito a ver com ressignificação. A gente tem hábitos que foram herdados, e aí sempre mudar vai ser difícil. Mas quando a gente trabalha a consciência, acolhimento, aí a gente traça uma estratégia e vai nela, ó. Funciona super. Eu já provei, comprovei, comprovo, atesto. E aí você vai diminuir essa coisa que você escolheu. Uma, não são 3. É uma. Você vai diminuir ou cortar o consumo disso por 15 dias. Só 15 dias. Faça seu diário e coloca menos 14, no dia seguinte, menos 13, no dia seguinte, menos 12 dias, menos 11. Sobreviva 15 dias. Quero saber sobre pão. Sobreviva 15 dias. Se observe durante esse tempo. Veja o que você ganhou com essa meta de 15 dias. O que você ganhou? Você sobreviveu? Eu acho que você vai sobreviver. Ter sobrevivido vai contar muito a favor de você. Porque você vai entender que você não é refém daquilo. Você está no controle. Você está no controle. Então não é o pão no café da manhã que vai controlar a sua vida e o seu começar de dia. É você que vai controlar o seu começar de dia e qual que é a primeira coisa que você coloca para dentro do seu corpo quando você abre os seus olhos, né? Que é uma dos momentos mais importantes do nosso dia. Isso, consciência. É por aí, esse é o caminho. Tá, gente? É mindfulness, é consciência, não tem como. É o caminho. E todos os outros caminhos que vocês pensaram assim, não, mas não sei o que é o caminho, não sei o que é o caminho, não sei o que também é um caminho, foi pra mim. Pode ter certeza que você vai encontrar um componente de consciência nele. Pode ter certeza. Então, 15 dias, sem uma coisa. Foca, observa você, vê como você vai ganhando força sobre isso. Aí então, estabeleça mais 15 dias e complete um mês. Depois de um mês você está livre disso. E aí você pode escolher conscientemente quando e se você vai consumir isso na frequência X ou Y, tá? Você já assumiu o controle. Continue tendo o controle. Agora não é pra ir ladeira abaixo e consumir tudo que você, inclusive, não consumiu nesse mês, né, gente? Estamos falando com adultos, por favor. Ok? Depois disso, o seu cérebro já se acostumou sem isso. Agora é você que precisa se desvincular disso emocionalmente. Você pode. Trabalhe a sua consciência, assume o controle, a sua responsabilidade e vai que vai. E se você conseguir, eu quero que você volte e me conta. Daqui 15 dias, me conta. Olha, eu tirei não sei o que e consegui 15 dias. Estou indo para os próximos 15. Aí daqui um mês, olha, eu consegui. Fiquei um mês sem isso. E pode ser uma coisa que você come em pouca quantidade, viu, gente? Ah, não, ó.
o refrigerante, um copo de refrigerante que você come no almoço, porque inclusive o da janta você já tirou. Tira do almoço, por exemplo, se você sabe que é isso que pode estar te distanciando dos seus alvos de saúde, de bem-estar, e pode ter uma questão estética e física de corpo com essa questão também, tá? E aí você vai ter se tornado mais livre, gente. Liberdade tem tudo a ver com consciência. Porque aí você tá no controle, você escolhe, você sabe, você não tá sendo levada. Olha lá no feed o vídeo sobre cilada emocional, açúcar, que tem tudo a ver com isso. Vocês vão entender bem, tá? Muito obrigada por estarem comigo até aqui, até esse momento. Vocês gostaram? Fez sentido? Vocês hoje vão dormir uma pessoa diferente depois dessa live, gente? Sabendo que o movimento tem que ter prazer, que a alimentação ela vem com muitos hábitos herdados e bloqueios dos nossos pais e da sociedade onde a gente vive, da cultura. Também sabendo que a nossa aparência e a nossa autoimagem tem a ver com problemas projetados, fabricados, que nem tudo é você, que você não é culpada de tudo. Amei a live, sim, maravilhosa live. Que bom, gente, muito obrigada. Excelente, muito obrigada mesmo. Voltem e revejam essa live de vez em quando, viu, gente? Esse conteúdo é um conteúdo bem perpétuo, eu diria, tá? Volte e vejam isso de vez em quando, porque às vezes a gente perde o ritmo. Volta e vê. Recarrega a bateria, coloca ela lá em cima. Não, ganhei força, agora eu vou de novo. E vai que vai. Muito bom, obrigada. Fez muito sentido, sim. Depois do Mindfulness consegui mudar vários aspectos. A sessão que ela fez foi ótima. A Vitória teve excelentes resultados, gente. Excelentes resultados. Vi, vamos fazer uma live qualquer dia pra você contar aí pra gente. Vamos planejar pra junho? Fazer uma livezinha aí contando um pouquinho. A gente planeja. Vamos deixar isso aí na mesa como possibilidade? Vamos pensar nisso. Tá bom? Muito obrigada. Lembrando, eu vou tentar colocar lá no YouTube, tá, gente? Participantes da comunidade PA lá no WhatsApp. Se você não participa, participe. Tem um botão no link da bio. O segundo botão, se eu não me engano, é Entre para a comunidade PA. Clica lá que você consegue me pedir autorização e eu deixo você entrar. Eu vou mandar 1 ou 2 mensagens por semana. Comunidade silenciosa, então fiquem tranquilos. Vai ser só vai acrescentar. Vamos, live topada, compromisso aqui, vamos fazer. Segundo semestre promete, gente, muita novidade, vou trabalhar bastante daqui pra frente pra trazer coisas que mudam, que transformam. E não é só mais uma pessoa falando que vai mudar e que vai transformar não, viu, gente? Quem viu essa live, eu tenho certeza que saiu um pouquinho transformada. As meninas aqui disseram que sim. E trazer novas coisas só vai aumentar a perspectiva dessa transformação. Vamos lapidar, né, gente? Vamos polir, vamos deixar aí, ó. É como a gente está construindo um vaso e a gente vai construir no formato que agora a gente, com consciência, quer. A gente decidiu, não foi alguém que decidiu pela gente. E a gente se acolheu. Então, na hora de moldar esse vaso, a gente está fazendo ele desfrutando, curtindo, sabendo que ele vai ficar bonito, porque a gente está curtindo o processo. Certo? Um beijo. A gente se vê por aqui. Até a próxima.